volta com o seu estilo de vida. Lembrando que você pode interagir conosco, 92 Código de Manaus, 8111-4512. O comum problema das varizes verdes-dilatadas das pernas e pés atingem 70% das pessoas com até 70 anos e, além de prejuízos estéticos, podem causar dor, desconforto, inchaço e demandar cirurgia. Por isso, é importante ficar atento aos sinais na pele e aprender a cuidar deste quadro. Para esclarecer dúvidas a respeito deste assunto, convidamos o cirurgião vascular e angiologista Dr. Paulo Laredo para estar conversando conosco aqui hoje no programa Estilo de Vida. Dr. Paulo, seja bem-vindo ao programa Estilo de Vida. Bom dia. Então vamos esclarecer aos nossos telespectadores o que são as varizes. Varizes são alterações principalmente genéticas, que a pessoa já nasce com uma tendência da parede da veia ficar mais fina, vamos dizer assim, e dilatar ao longo do tempo, né? 90% dos casos tem um componente genético. Entendi. E ela pode se manifestar em qualquer parte do corpo ou especificamente nas pernas? Ela pode se manifestar em qualquer parte do corpo. Tem varizes desde varizes cerebrais, no abdômen, varizes pélvicas, tem algumas mulheres que têm também, e principalmente nos membros inferiores, né? E as varizes, elas podem ser consideradas uma questão genética? Isso, principalmente 90% dos fatores são genéticos. Você já nasce com aquela tendência e tende a desenvolver ao longo da vida. Existem só 3 fatores que podem, quem já nasce com a tendência, eles pioram. No caso, se a mulher já tiver 2 ou mais filhos, por causa da quantidade de hormônio liberado durante a gestação, ficar sentado ou em pé na mesma posição mais de 6 horas, né? E o uso de hormônio, ou anticoncepcionais, ou terapia de reposição hormonal. Então, para quem nasce com aquela tendência, esses fatores pioram. É interessante que existem muitos mitos também. Salto não causa varizes, salto alto não causa varizes. Tem muito homem que tem varizes e não usa salto. E mulheres que usam e não tem uma veia. Idade não causa varizes. Tem paciente jovem, cheio de varizes, e pacientes idosos que não tem uma veia. Peso, paciente magro tem muitas varizes, às vezes obeso não tem. O principal fator é o genético mesmo. Muitas vezes academia, musculação, depilação, roupa apertada, esses fatores não causam varizes. Não causam, né? E também existe também uma grande diferença de vasos e varizes. Qual seria? Na verdade, a gente chama de varizes aquele vaso mais dilatado, que é bem aparente, todo mundo consegue ver. E vasinhos a gente já se relaciona mais àqueles bem fininhos, vermelhinhos, que podem estar em qualquer lugar. E qual seria a principal causa do surgimento dessas varizes? É a tendência mesmo, está mais ligado à parte familiar, ou de herança materna, e principalmente da mãe ou da avó. E o que acontece nas vezes? Por que elas ficam com uma elevação na pele? Porque normalmente o que acontece? Existe uma pressão dentro da veia, pressão do sangue, né? Para descer o sangue do coração, a gravidade ajuda. Agora, para subir fica mais difícil. Então, se a parede da veia for mais fraquinha, ela muitas vezes não aguenta essa pressão e vai dilatando ao longo do tempo. Entendi. Vamos usar aqui a nossa tela interativa, onde a gente vai saber a questão das causas. Válvulas defeituosas desde o nascimento, as válvulas defeituosas congênitas. Isso, que são herança genética também. E a questão da gravidez. Na gravidez, a mulher ela é mais propícia às varizes? Além do fator do abdômen estar mais dilatado, a pressão aumenta e dificulta o retorno venoso, existe a questão dos hormônios também, que são liberados. Entendi. E o que seria a tromboflebite? Geralmente quando a pessoa tem uma varize já, normalmente ela sabe que tem aquela varize, e de uma hora para outra, ou ela bate, ou sozinho mesmo, ela fica um cordão endurecido, vermelho e doloroso. Quer dizer que aconteceu uma tromboflebite, uma inflamação daquela veia. Entendi. Então, é importante enfatizar também que as varizes, elas não afetam somente as mulheres, né? Como você falou, ela pode afetar também os homens. Isso. 80% das mulheres têm algum tipo de varizes. E elas têm varizes 15 vezes mais que os homens, mas os homens têm também. Muito importante isso. E as pessoas que são portadoras de varizes, elas acham que não podem andar? Como é que é isso? Porque causa muita dor, né, nas pernas. Isso. O ideal, na verdade, é procurar um angiologista cirurgião vascular que seja registrado no Conselho de Medicina com a especialidade, né? Importante Isso. E fazer a consulta, fazer os exames quando necessários para determinar qual tipo de varize é aquela e o melhor tratamento. Entendi. Vamos dar sequência à nossa tela interativa, os sintomas. Os
principais sintomas: inchaço, peso e dor nas pernas. O que causa esse inchaço? Na verdade, é o acúmulo de sangue, como eu falei. Para a circulação tem a parte que vai, que desce para a perna e a que volta, né? Então, a dificuldade de voltar meio que acumula aquele sangue ali e aquilo causa um inchaço. E o inchaço a gente sente como fadiga, peso, cansaço, principalmente à noite, final do dia. E algumas mulheres geralmente costumam, quando estão muito cansadas, colocam as pernas para cima. É aconselhável? Isso, é aconselhável porque, na verdade, você está ajudando a gravidade ali a drenar, né? Do pé no sentido do coração. Entendi. E as veias visíveis aumentadas? Todas são tipos de varizes. A gente fala que basicamente a gente tem 3 tipos de varizes. Um são os vasinhos bem fininhos, tipo esse aqui, que a gente chama de vasinho. Existem as microvarizes, que são essas verdes aqui, mais superficiais, com menos de 3 milímetros de diâmetro. E existem as varizes, que são as mais grossas, que elas têm mais de 3 milímetros de diâmetro. Mas isso você só sabe através do Doppler com ultrassom, que é um exame específico. E essas microvarizes, elas podem estar se agravando se não tratadas e cuidadas? Isso, exatamente. Por que a gente fala que quanto antes fizer o procedimento das varizes, melhor? Porque a tendência da varize nunca vai ser diminuir, né? Sempre vai ser aumentar ao longo do tempo. Entendi. E a questão dos tornozelos levemente inchados? Também Isso. podem causar as Na varizes? verdade, já denota aí que tem algum tipo de deficiência na circulação, que pode evoluir para varize. Entendi. Úlceras de pele próximas ao tornozelo, frequentemente visto em casos mais graves, Isso, não é? exatamente. É o que a gente chama de teoria do canteiro das couves. Vamos dizer que eu tenho um canteiro de couves. A água entra. Se a água não sair, aquilo ali vai fermentar e a couve vai morrer. Então é a mesma coisa, o sangue desce. Se ele não sair, aquilo ali gera ferida também. Entendi. Entendeu? E você aconselha que as pessoas que têm esses sintomas, elas precisam ter uma atividade física constante para estar melhorando essa questão da circulação também? A primeira coisa é procurar realmente uma consulta com um especialista, para ver qual é o tipo de problema dela, tá? Porque é o que eu falo, se você tem uma insuficiência venosa, uma varize, que pode ser tratada do ponto de vista cirúrgico, ou com laser, ou com espuma. Hoje em dia nós temos vários tipos de tratamento menos invasivos. Então o ideal é fazer o tratamento e não, vamos dizer assim, tomar um remédio que aparece na televisão, que é meio que tapar o sol com a peneira. Você trata, mas não trata nada, na verdade. Entendi. A gente vai agora para um breve intervalo e você aí de casa que tiver alguma pergunta, alguma dúvida relacionada a este assunto, que são as varizes, você pode mandar WhatsApp ou mensagem de texto para 92 código de Manaus 8111 452. A gente volta já.